A desorganização da economia e do mercado de trabalho é uma das consequências da Covid-19. Mundo afora, governos têm procurado garantir aos mais vulneráveis o mínimo para atravessar essa fase de quarentena. No Brasil, há medidas nesse sentido. Aqui no Senado, projeto em tramitação prevê a Bolsa Calamidade. O benefício de um salário mínimo seria pago aos trabalhadores que recebam até 3 salários mínimos e que tenham sofrido suspensão do pagamento pelo empregador, e ao microempreendedor individual que perdeu totalmente a fonte de renda. Os recursos viriam do Fundo de Amparo ao Trabalhador. Além disso, os beneficiados ficariam isentos dos pagamentos das contas de água, luz e de serviços de telecomunicações, enquanto durar o estado de calamidade. O microempresário, o pequeno empresário, que não está faturando, vai ter dificuldade em pagar a sua folha. O que é que eu estou propondo? Ele suspende o contrato de trabalho dessas pessoas por 4 meses, aí o governo paga essa bolsa, mediante a aprovação desse projeto nosso, de um salário mínimo para cada funcionário e pelo prazo de 4 meses. Evidentemente que esta empresa não vai poder desempregar o seu trabalhador. Porque se desempregar também, eles vão fazer jus ao seguro-desemprego. Então, ninguém quer ser demitido. Prefere a suspensão com pelo menos uma renda mínima para a sua subsistência. Outro projeto apresentado pelo senador Ângelo Coronel vai em socorro dos pequenos e microempresários, aqueles que pagam o Simples Nacional. Eles ficariam isentos de todos os impostos e contribuições durante esse período. Se a micro e pequena empresa não está tendo o seu devido faturamento, porque já está com dificuldade de pagar sua folha, de comprar sua matéria-prima, porque são as micro e pequenas empresas os maiores empregadores desse Brasil. E nunca é demais lembrar, você só deve procurar o hospital quando apresentar febre e dificuldade de respirar. Isso porque os centros de atendimento médico são os principais locais de disseminação do vírus. O jornalista e médico Paulo Acrísio traz os últimos números da pandemia e explica o porquê. Na manhã de hoje, o número de casos da Covid-19 em todo o mundo ultrapassou a barreira dos 800 mil. Os dados são do site da Johns Hopkins University, dos Estados Unidos. No nosso país, a contagem àquela altura era 4.661 doentes. A boa notícia é que, pela primeira vez, nessa mesma fonte muito respeitada, dava como curados 127 pacientes no Brasil. Mas é preciso estar alerta e tomar todas as medidas necessárias para combater o avanço do coronavírus. Uma delas é o protocolo de internação. É preciso evitar a todo custo o contágio dentro dos hospitais. E é por isso que os suspeitos da Covid-19 só devem ser internados quando tiverem 2 sintomas ao mesmo tempo: febre alta e dificuldade de respirar. As outras doenças continuam existindo. Os leitos de UTI e respiradores também são necessários para os infartados, acidentados e muitos outros. Mas eles não podem nem devem estar no mesmo ambiente de quem tem o vírus. Os profissionais da saúde também estão sendo infectados. Pelo cuidado de todos, pela vida, vamos respeitar a ciência e a palavra é isolamento. E o IBGE divulgou hoje pela manhã a taxa de desocupação do período de dezembro de 2019 a fevereiro de 2020. O número de pessoas sem trabalho aumentou para 11,6% da população economicamente ativa neste período. Quem nos traz os dados da pesquisa é a editora da Agenda Econômica, Antônia Márcia Vale. Os números do IBGE mostram que no fim de fevereiro o país contava 12.300.000 desempregados. Os dados da Pesquisa Nacional por Amostragem de Domicílio, do trimestre que vai de dezembro de 2019 a fevereiro deste ano, mostram um aumento do nível de desemprego de 0,5 ponto percentual quando comparado com o trimestre terminado em novembro. Segundo os analistas do IBGE, esse aumento do desemprego no início do ano é considerado normal e sempre se mostra no mês de janeiro, mas este ano terminou acontecendo em fevereiro. A elevação do número de desempregados indica não só a queda no número de empregos,
mas também o aumento da procura por parte dos jovens que chegam agora ao mercado de trabalho e a retomada das buscas por pessoas que tinham desistido dessa procura. Mesmo assim, essa taxa de desocupação ainda é menor do que a taxa medida no mesmo período do ano passado, quando os números mostravam que 12,4% dos brasileiros em idade de trabalhar estavam desocupados. Quando se avalia a redução nos postos de trabalho, percebe-se que os setores que mais demitiram foram a construção civil, com uma queda de 4,4% na quantidade de vagas, a administração pública, com fechamento de 2,3% de seus postos de trabalho, e os serviços domésticos. Mas esta pesquisa ainda não abrange os possíveis reflexos da pandemia de Covid-19. Só a partir dos números de março, que deverão ser divulgados no fim de abril, é que será possível ter uma noção dos primeiros impactos da doença no mercado de trabalho. Com a necessidade de uma arrecadação maior para fazer frente às despesas com o combate ao coronavírus, surge a discussão sobre de onde tirar o dinheiro. Grandes fortunas devem ser taxadas. Projeto com esse objetivo está pronto para ser votado na Comissão de Assuntos Econômicos. Sem poder ir às ruas, as redes sociais se tornaram a principal forma de manifestação das pessoas. E uma das reivindicações que tem viralizado nesse momento de crise sanitária e econômica é o pedido de que as grandes fortunas sejam taxadas. A medida é defendida como uma das soluções para enfrentar a pandemia do coronavírus e os reflexos dela. Algumas mensagens pedem para que as pessoas votem no portal do Senado, o E-Cidadania, na enquete sobre o projeto do senador Plínio Valério, que tem uma proposta nesse sentido. O projeto cria o IGF, o Imposto sobre as Grandes Fortunas, que vai ser cobrado de patrimônios líquidos acima de R$ 22.800.000. A taxa vai variar de 0,5% a 1% e a expectativa de arrecadação é de até 80 bilhões de reais por ano. A cobrança seria da seguinte forma: entre 22.800.000 a 38 milhões de reais, o imposto pago seria de 0,5%. Entre 38 e 133 milhões e 200 mil reais, 0,75%. E acima desses valores, o imposto seria de 1%. Nós não podemos ignorar a população que está participando no portal do E-Senado. Já tem 270 mil, mais ou menos, a favor, contra 6 mil aí. É muita coisa. Então, um assunto que até então é tabu, eu sei que se discute há muito tempo, mas ninguém enfrenta de vez, que é taxar os bilionários do Brasil, que são poucos, são 206, estão falando dos bilionários. É uma taxa de 0,5% a 1%, portanto não é coisa injusta. Nós estamos enfrentando uma pandemia. Ficou claro que o Brasil não está preparado para isso. Então, se tiver mais dinheiro nos cofres do Estado, nós vamos poder enfrentar esse tipo de surpresa. Eu acho que isso é uma medida interessante no momento em que nós nos encontramos. Quer dizer, primeiro, que já é algo que está previsto na Constituição Federal e que nunca foi regulamentado. E segundo, que, dado o montante de recursos que vai ser necessário para os pacotes, né, de estímulo fiscal que o governo vai ter que aprovar nas próximas semanas para lidar, né, com as consequências econômicas do coronavírus, toda a contribuição que venha principalmente da classe mais rica do Brasil, ela é bem-vinda, né, para gerar o volume de recursos necessário. E nós ficamos por aqui torcendo e esperando em Deus que no próximo dia 31, que será em maio, um domingo, o pior dessa crise tenha passado no Brasil e no mundo. Enquanto isso, até lá, quem puder, fique em casa. A TV Senado continuará trazendo informações atualizadas nesse esforço de cobrir as atividades do Parlamento e especialmente do Senado. Mais uma vez, obrigado pela sua companhia e até a próxima.